Bom dia, meu nome é Brian. Vou apresentar o trabalho que foi desenvolvido por mim e pelo Fred. Essa é a versão 2.0, onde a gente fez a troca do módulo de armazenamento dos dados de XML para utilizar um SGBD. Então a gente escolheu utilizar o MySQL por facilidade. Na realidade a gente não gostou muito de usar NoSQL tipo Mongo. A gente percebeu isso conforme a gente foi fazer os trabalhos que foram pedidos. Então, o trabalho desse bimestre seria corrigir o que foi apontado do trabalho 2. No nosso caso, não foi apontado nada. Então, a gente não fez nenhuma correção na parte visual, estrutural do site. E a aplicação de contadores. A gente já tinha colocado os contadores, então também não foi pedido mais nada. Então, a nossa única mudança foi na parte de otimização de código e do modo de armazenamento dos dados. Então, a gente também utilizou o MAMP. A gente setou uma porta do servidor Apache para 888.8 e uma do MySQL para 888.9. Então, no nosso site do PHP-MyAdmin, a gente tem nosso banco de dados, que é o Dados Life Plan, com as 6 tabelas que a gente usa, que é as 4 para nível de usuário, que é o administrador, administrador, laboratório, médico e paciente, e a consulta e o exame, que ela é linkada entre médico, paciente e laboratório e paciente. Então aqui a gente tem poucos dados inseridos nas tabelas, que a gente só colocou alguns de teste. Então o administrador só tem um, que é um administrador com um e-mail e com uma senha. Para laboratório a gente tem 3, para médico a gente tem 2 e assim por diante. Então nossa estrutura se manteve a mesma do trabalho passado, vai estar definido no nosso relatório, mas eu vou mostrar, por exemplo, o laboratório. A estrutura dele é um nome, cidade, estado, CEP, endereço, telefone, e-mail, tipo do exame, o CNPJ e a senha. A gente usou o CNPJ como a chave primária. No médico a gente usou o CRM como chave primária. Mas além da chave primária, a gente não deixa o e-mail ficar repetido em nenhum caso. Então, tanto o CRM quanto o e-mail são únicos. A gente sempre usa os dois para fazer a checagem nos códigos. Então, mostrando o funcionamento, a gente pode se logar. O único e-mail que está disponível é o admin@furg com a senha ADM123. A gente vai se logar como administrador. Na página ele vai puxar nossas informações do SGBD. Tem a possibilidade de cadastro, então eu vou cadastrar outro administrador, como adm2@furg.br. A senha eu vou colocar ADM123 de novo e ADM123 e vou enviar. Administrador ADM2 foi adicionado. Se a gente vier aqui e atualizar a página e vir em administradores, o segundo foi adicionado. A mesma coisa a gente faz para o resto do laboratório, médico e paciente, só que com mais campos. Em vez de ser só e-mail e senha, a gente vai ter que preencher um formulário maior. Vou colocar um exemplo. Vou colocar o meu nome, que já está cadastrado nos cookies do Google, fica mais fácil. Vou colocar um CRM que já existe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já tem um médico com esse CRM. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vou botar um e-mail qualquer. Med333. A senha 1 e 1. Especialidade em acupuntura. Vou enviar. CRM do médico desse e-mail já está cadastrado. Então o cadastro foi negado. Isso funciona tanto para o médico, para o laboratório é o caso do CNPJ e do e-mail, e o paciente é o caso do CPF do e-mail. Então o sair também funciona normal. Se eu quiser entrar como paciente, eu vou entrar como médico na realidade para mostrar o cadastro de consulta. É med123. Entrei como médico, meus dados, se eu quiser alterar minhas informações, se eu quiser cadastrar as consultas. Aqui os contadores que já estavam implementados, então esse é o contador geral. Ele independe do ano e esse daqui é o número de consulta do ano atual. Então, como esse ano é 2020, está em 2020. Se passar para o ano que vem, ele muda sozinho. Tem 2 consultas em outubro, são as 2 no mês 10. Aqui o e-mail do médico que eu estou logado e o CRM também. E caso eu quiser cadastrar uma consulta, eu tenho que colocar o e-mail de um paciente. Vou colocar pac@furg, CPF 11222333344. Se eu colocar esses dados incorretos, ele vai avisar. Eu vou fazer vou mostrar também. Cadastrar. Cadastrou. Então, acho que foi esse daqui que a gente cadastrou. Agora, por exemplo, se eu coloco o mesmo e-mail e eu coloco um CPF errado, vou colocar tudo 1.
e apertar em cadastrar, ele coloca dados do paciente incorretos e a consulta não é cadastrada. O mesmo ocorre no caso de exames, se eu tiver logado como laboratório. Então, todas essas checagens são realizadas para dar mais confiabilidade para o nosso site. Então, a mesma coisa para o exame. E na parte do paciente, se eu me logar como paciente, a única diferença é que eu vou ter o histórico de exame e de consulta, em vez de poder cadastrar. Então, eu tenho os dois históricos, histórico de exame do paciente e histórico de consultas do paciente. Agora na parte do código. As nossas mudanças, eu até abri um arquivo do trabalho antigo e um desse arquivo para mostrar as principais mudanças. Então esse é o arquivo antigo onde a gente usava o XML. A gente abria um XML e pegava os nodos, administrador, médico e assim por diante. No novo, a gente faz uma conexão com o nosso servidor, então localhost na porta 8889. O usuário que a gente escolheu, eu coloquei como nome Brian. A gente usou Fred também nos testes, mas a gente enviou com esse nome no final. E com a senha ADM, isso daqui dá pra mudar aqui mesmo no próprio PHP-MyAdmin. E na parte, a gente também sempre checa se o banco de dados está criado com o nome dados life plan. Então se ele não tiver criado, ele vai criar. Então create database if not exists. E a gente faz duas conexões, né? Uma sem o banco de dados definido, a gente vê se está criado o banco de dados e recria uma conexão. Aí a gente pega o erro, caso dê algum erro no PDO, e vai para a parte do post, que é quando a gente envia o formulário. Então, na parte do post. Aqui a gente usava sempre os subnodos do XML. Então aqui era um for each com outro for dentro. Quando a gente usa o SQL, a gente tira todos esses fors, então otimiza bastante o código, a gente só vai usar if. A gente faz um SQL de select e faz a contagem dos administradores que tem um e-mail igual ao e-mail que está logado e roda essa query no banco de dados. E a gente usa essa função fetColumn para ver se tem algum cadastro no banco de dados, porque a gente usou um count no SQL. Então se tiver maior que 0, quer dizer que tem algum registro que atendeu essa nossa condição. E a gente faz um outro SQL para realmente pegar os dados. Nesse caso a gente faz dois testes, né? Esse primeiro teste a gente vê se o e-mail é igual ao e-mail que está logado, no caso do e-mail do ADM. E a gente faz outro teste que é para ver se o e-mail que a gente achou é igual ao e-mail que está no formulário. Esse teste a gente faz para ver se quando ele tenta mudar de e-mail próprio, ele não coloca um e-mail que já está cadastrado no banco de dados. Então, por exemplo, nos administradores a gente tem o ADM2 e o admin. Se eu colocar aqui ADM2, ele tem que falar que o perfil já tem, o e-mail não está disponível. Então eu sou obrigado a colocar outro e-mail. E eu checo para ver se não é o meu mesmo, porque se for o meu, eu aceito. Eu não vou sobrescrever o e-mail, por exemplo. Aí é basicamente isso que a gente faz para todos os perfis. Então, se não tiver cadastrado, no antigo a gente pegava os nodos e puxava a informação do post. No novo, a gente ainda puxa a informação do post, mas em vez de enviar para o nodo, a gente só dá um update no registro da tabela administradores. Então a gente vai na tabela administradores para mudar o e-mail e a senha e aonde o e-mail for igual ao e-mail que eu tiver logado, que é o session e-mail logado. E dá um post no e-mail, que é o e-mail cadastro ADM, e na senha, que é a senha cadastro ADM. Então, e esse caso, se o e-mail não estiver disponível, vai dar esse textinho pequeno. Aí a outra opção, se o e-mail de login e a senha de login não for vazio, significa que ele fez conexão pelo modal, que é essa janelinha. Então quer dizer que ele não está enviando o post do botão enviar do formulário, ele está enviando desse outro formulário. Então a senha vai ser, a gente faz isso, já fazia isso antes, né? A gente manteve. Quando o cara desloga, a gente faz um post com a senha sairfurg00 e o e-mail sairfurg00@furg.br. Daí a gente consegue mexer só no modal, é pra gente distinguir se ele está fazendo qual tipo de posts, pelo formulário de dados ou pelo modal. E aqui a gente faz o teste para ver se ele quer se logar como administrador, como médico, como laboratório, como paciente. E se não for nenhum desses aí, é o visitante, quer dizer que ele não está cadastrado. Aí a gente faz o mesmo esquema que eu coloquei no relatório, que faz o count com o e-mail que está logado e a senha que está logado para ver se é um administrador. Se for maior que 0, quer dizer que é administrador.
Se não for, vai pro próximo. A gente faz um count para ver na tabela de médicos. Se for maior que zero, quer dizer que é médico. Mesma coisa para laboratório e paciente. Se não for nenhum deles, então, ou seja, todos os resultados do FAT column for menor que zero ou igual a zero, ele vai ser um visitante. Aí, isso daqui antigamente era feito da mesma maneira, só que acessando os nodos do XML. Então, o nodo administrador vai pegar os nodos filhos, que é os registros de cada administrador individual, e vai checar o e-mail de login e a senha. Se bater, quer dizer que é administrador, se bater com o de médico é médico, e assim por diante. Então aqui foi só uma comparação para mostrar. A gente usa muito essa parte de fazer um SQL com o count para ver se tem registro, para depois pegar a informação propriamente dita, para não ficar tentando acessar a informação que não existe. Então a gente usa isso daí para fazer a validação. Então no index, que é a nossa página inicial, essa daqui, a gente também faz a conexão do banco de dados, só que um pouquinho diferente. Aqui a gente cria todas as tabelas que se elas não existirem. Então, como a primeira entrada do usuário vai ser nesse site, a gente cria as tabelas administrador, médico, laboratório, paciente, consulta e exame. E executa elas no banco de dados. Então, se elas não tiverem sido criadas, elas vão ser criadas agora. Aqui eu coloco um dado base do administrador por padrão, que é o admin@furg.br. E eu coloquei dois, e o admin@furg.br também. Então, esses dois são sempre padrões que vêm. Sempre que o cara, se eu logar pela primeira vez no site, vai ter esses cadastros no banco de dados. E aí depois ele mesmo pode alterar. Ele pode cadastrar mais médicos, paciente, laboratório, alterar o cadastro dele e usar como ele quiser. Mas isso só para deixar utilizável o site sem ter que fazer manualmente, direto no PHP MyAdmin. A ideia de fazer isso foi que ficasse o quanto menos de coisa a gente tivesse que mexer diretamente no banco de dados, melhor. Então a gente tentou fazer tudo por código. E a parte do post é a mesma coisa, que é como não tem o outro formulário, a não ser o modal, ele vai direto pro modal para fazer o login. Então ele checa se é médico, se é laboratório, administrador, paciente ou nada. Então é isso, na parte de consulta a gente faz a mesma coisa, a gente só mudou a estrutura do XML para a estrutura do PHP usando a classe PDO. Então aqui a gente usa o statement, a gente não seta os valores logo direto no SQL. A gente só prepara ele usando ponto de interrogação, então e-mail, CRM, e-mail do paciente, CPF do paciente, com os valores que vão ser setados. A gente passa um statement com todos os valores que a gente pegou no formulário e envia para o banco de dados. Daí a gente dá um check de consulta adicionada. Então é basicamente isso. O resto das funcionalidades do nosso site são as mesmas. Mas está coerente e está bem mais otimizado porque a gente evitou usar muito loop. Então é isso. Obrigado.